O negócio é espetacular. O Flamengo tem que fazer um negócio com o Gerson todo ano, porque contratou da Roma, né, por um valor, vendeu pelo dobro para o Olympique e agora trouxe de volta por um valor abaixo do que vendeu, como se tivesse alugado não o é? Gerson. Tem que saber fazer negócio. Por um valor. Sem contar a qualidade do jogador, né? Que continua, né? Além do valor que você consegue para os cofres com ele, né, a qualidade que esse jogador agrega para o time e o impacto que causa na torcida, que gosta muito dele, e na equipe, porque ele tem diversas maneiras de atuar, não é à toa que o apelido é Coringa, né? Combina muito bem com ele também, e ele assim, realmente vai ser um jogador que acrescenta ainda mais o time do Flamengo, que já é muito bom, né? Um jogador com potencial de seleção brasileira para o próximo ciclo. E talvez isso justifique um pouco a volta, né? Já é a segunda vez que o Gerson sai do Brasil, vai para o futebol europeu. Assim, e dessa vez, vamos lá, ele foi para a Itália num período em que jogou na Roma e na Fiorentina, emprestado pela Roma. Isso, lançado pelo Fluminense, aquela revelação. Ele não emplacou no futebol italiano, né? Não emplacou. No Olympique ele foi bem. Sob o comando do Sampaoli, ele foi bem e ele poderia ter se firmado no mercado europeu. Até acho estranho que as portas não tivessem abertas em outros clubes maiores, né? Porque ainda que ele não tivesse espaço no Olympique, como que estava acontecendo... porque teve a troca de treinador que limitou um pouco o espaço dele. Isso, mas podia se transferir para um outro clube. Claro que, tendo opção em jogar, e eu já falei isso várias vezes, hoje em dia, tendo opção em jogar num clube mediano da Europa, a não ser que você tenha um caminho para atingir um grande clube da Europa, mas se o clube mediano for ali o teu teto, é melhor jogar aqui no Brasil, no Palmeiras, no Flamengo, principalmente dessas duas equipes que estão sempre brigando no cenário sul-americano, né? E você ser ídolo de uma torcida desse tamanho, do que você jogar num clube médio da Europa. Pelo mesmo dinheiro, inclusive. Hoje em dia a gente tem clubes com capacidade financeira de fazer um aporte interessante, de competir. Mas o que eu sempre me pergunto, Lofredo, é o seguinte... Tirando já de exemplo a última Copa mesmo, foram 26 jogadores, só 3 atuavam no Brasil, apenas 3, todos os outros 23 atuavam fora. Mas eles atuavam todos em grandes equipes da Europa. Em grandes equipes, isso é verdade. Se você for ficar no cenário mediano... As observações para fora são sempre muito intensas. Sim. É lá fora que vai se buscar os jogadores para... E se a gente parar para pensar desses 3 jogadores daqui que foram... Alguns são irremediavelmente, assim, o Pedro foi porque não tinha outro ali naquela posição, realmente, assim, casou tudo. Tinha, mas estava jogando no Flamengo também, que seria o Gabigol. Logicamente que o Pedro é excelente, eu não estou questionando a qualidade do jogador, mas além de excelente, ele ocupa uma posição carente nesse momento, então, além disso, foi ali... O Everton Ribeiro também, era uma posição... carente, tinha o Felipe Coutinho, que acabou se machucando. Até acho que o Everton Ribeiro ia ganhar a disputa com o Felipe Coutinho de qualquer maneira. Sim. Mas, sim, acabou se machucando, o Everton Ribeiro foi. Situações, então, de momento. O Everton, goleiro do Palmeiras, era o terceiro goleiro, né? O terceiro goleiro pode acabar saindo aqui do Brasil, né? Tem 2 goleiros realmente de um nível muito bom lá fora, o outro pode eventualmente sair aqui do Brasil. Também acho que é mais difícil ir para a seleção brasileira e vai continuar sendo mais difícil. E sabe por que vai continuar sendo mais difícil? Porque quando o jogador se desenvolver aqui numa idade adequada para atingir a seleção brasileira, ele vai sair para o futebol do exterior. Ele vai para a Europa. A gente já tem o Endrick vendido. Então, o número de jogadores convocados de fora do Brasil vai continuar sendo alto porque os principais vão sair. Agora, o Gerson poderia ter permanecido na Europa? Poderia. Talvez o Olympique de Marseille hoje é um clube do cenário mediano na Europa, tá? Então, se ele conseguisse... Ele ficou sendo observado. Foi observado. Pela seleção. Tá? Se ele conseguisse algo semelhante ali, talvez a observação dele fosse ser igual a que ele vai ter no Flamengo, se não for maior a do Flamengo. O Flamengo levou 2 jogadores para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Levou mais o Arrascaeta, levou mais o Varela, né? Então, assim, o Flamengo é um local para você desenvolver o seu futebol para o mundo, para ser observado mundialmente, né? E ele tem, assim... tem muito potencial para, no futebol brasileiro, mesmo no futebol brasileiro, chegar à seleção brasileira. E para jogar onde? Vamos lá.
Para jogar onde ele quiser. Quer dizer, onde ele quiser, não. Vamos ver pelo campinho que a gente separou aqui. No meio-campo, ele pode exercer diversas funções, né? A gente está vendo aí ele com o João Gomes ou o Thiago Maia, tá? E aí, o Thiago Maia seria... O Flamengo jogou com o Thiago Maia e João Gomes nesse setor, certo? Uma troca simples seria... Thiago Maia, Gerson, sai o João Gomes, tá? Dá para usar o João Gomes um pouquinho mais atrás com o Gerson? Dá. Agora, tem uma outra alternativa aí dentro, que se falou o ano inteiro, que o Flamengo não tinha reserva para Everton Ribeiro e Arrascaeta. De fato, não tinha, até porque é difícil substituí-los. No caso, você tem, numa necessidade, não tendo Everton Ribeiro ou Arrascaeta, você forma o meio de campo com Thiago Maia, João Gomes, Gerson e Arrascaeta, ou Gerson e Everton Ribeiro. Né? Então, o Gerson é um jogador para... Ainda que ele não jogue na primeira posição de meio campo, ele é um jogador que te dá a possibilidade de substituição em todas as posições do meio campo. Então, por isso, ainda mais por isso, é a melhor contratação do futebol brasileiro nessa temporada. Mas tem todo mundo à disposição, todo mundo bem. O Lofredo escala como? Escalo com Thiago Maia ou João Gomes, aí a decidir. Depende. Eu acho que assim, substituo imediatamente, num primeiro momento, substituo Gerson no João Gomes, mas acho que a possibilidade de João Gomes se sobrepor ao Thiago Maia é boa. Com o novo treinador, Vitor Pereira agora. Tem que dar match também, né? Jogador e técnico tem que dar match também. Tem que dar match em diversos aspectos, né? Bom, com o Jorge Jesus também. O Jorge Jesus também não é uma figura muito fácil de lidar. O Vitor Pereira também já demonstrou que o seu relacionamento com os jogadores pode ser de amizade ou conturbado, né? Dependendo de como encaixar. Não sei como o Vitor Pereira vai trabalhar no Flamengo. Duvido muito que ele trabalhe no Flamengo do modo que ele trabalhou no Corinthians, fazendo substituições e poupando os jogadores o tempo inteiro, porque a torcida do Flamengo não vai permitir. A torcida do Flamengo não vai permitir, o grupo do Flamengo também não vai permitir. Os jogadores do Flamengo não vão, os principais jogadores do Flamengo não vão aturar ali, banco hoje porque eu quero te poupar. Não vai ter isso. Vamos ver se vamos trocar bem na lateral esquerda. Isso, também como foi feito no Corinthians. Foi então, assim, não acho que ele vai mudar a sua maneira de trabalhar, porque o Flamengo tem uma exigência diferente que o Corinthians. O Flamengo, nesse momento, é campeão de tudo, não tem uma necessidade de... Embora queira um técnico português para substituir o Jorge Jesus, o Flamengo conseguiu, com os diversos técnicos que demitiu ao longo dos anos, ser campeão. Né? Então, assim, não tem a necessidade... sem convencer principalmente os dirigentes. Sem convencer principalmente os dirigentes. Então, o Flamengo não tem essa necessidade do técnico ter sucesso. Se o técnico não estiver indo bem, a paciência não vai ser igual a paciência do Corinthians, que porque queria um técnico português para chamar de seu, já que o Palmeiras tem um técnico de português de muito sucesso. Então, a torcida do Corinthians, assim, fazia um esforço para gostar do Vitor Pereira. Aquela rivalidade. Porque queria que o Vitor Pereira desse certo. E depois percebeu que se enganou com o Vitor Pereira pelo modo que foi o final do relacionamento, né? Menos até pelo trabalho. Eu já tinha muitas contestações ao trabalho. O torcedor corintiano, na sua maioria, gostava. Mas acho que muito mais pela saída, o torcedor corintiano percebeu que o amor ali não era tão correspondido.